Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos infiéis, nem se detém no caminho dos transgressores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá de Ial, e a recita em voz baixa de dia e de noite. Shalom de Yahusha a todos os meus amados irmãos. Não se assentar na mesa dos escarnecedores. A vida toda eu ouvi esta expressão que é muito comum na Irmandade da Igreja. Mas o que é exatamente essa mesa ou essa roda dos escarnecedores? Eu confesso que ao ouvir essa palavra, escarnecedores, eu sempre imaginava uma reunião de pessoas mundanas rindo de coisas santas ou de pessoas da igreja. E nós sabemos muito bem que isso acontece entre os mundanos. Mas nesses últimos dias o Pai me mostrou essa mesa. Veja bem, o mundo é um caminho largo ou restringido. Os que amam ao mundo são poucas pessoas ou são a maioria? Ser fiel a Ial é mais difícil ou é mais fácil? E se essa mesa dos escarnecedores fosse uma circunstância em que Ial fosse blasfemado, banalizado, esta mesa seria a mais difícil de se encontrar. Sim, porque circunstancialmente eles ridicularizam tudo que é santo, mas essa não é a principal motivação deles. Se chegam a fazer isto é porque um filho de Ial está fazendo diferença entre eles. No entanto, eu posso lhe assegurar que esta mesa é mais comum do que se pode imaginar. Na verdade, nós a encontramos todos os dias e ela está em quase todos os lugares. Quando eu falar, você vai lembrar imediatamente. Olha, o assunto não importa. Pode ser futebol, algum outro tipo de esporte, algum tipo de arte, trabalho, comportamento na sociedade. Enfim, essa turma tem uma motivação principal cujo foco é a zombaria. O prazer e a alegria deles é rir, criticar, ridicularizar o próximo. Algo que de tempos em tempos ou de região para região pode mudar a palavra-chave. Uma que sempre ouço ultimamente é zoar o outro. Uma profissão indica aquilo que uma pessoa faz melhor ou que faz diariamente. Então, exatamente por isto são chamados de escarnecedores. Eles fazem isto tantas vezes que realmente a profissão deles é rir. Rir dos outros, zombar dos outros. Se isso lhes for tirado, a vida deles se torna monótona, sem sentido. Porém, achei interessante passar isso para os irmãos, porque Ial também me mostrou o outro lado, que é o prazer daqueles que amam a Ial, o Criador, e ocupam boa parte do seu tempo em meditar a sua palavra. Shaul escreveu a Timóteo para que ele ensinasse a outros como se deve proceder na casa de Ial. Para os religiosos, isto se refere a uma postura de comportamento nas reuniões realizadas no templo. Mas segundo o próprio texto, essa casa de Ial aqui se refere ao sustentar a palavra, a ser a coluna de sustentação da verdade. Isso é maravilhoso. Falamos que a igreja é o corpo do Mashiach e realmente ela é. Mas vamos entender melhor este corpo aqui. Como pessoas, habitamos em um corpo físico. Não somos o corpo, apenas habitamos nele, mas sem dúvida o corpo é muito importante. Por causa desse corpo, tomamos banho, procuramos manter uma boa aparência, trabalhamos, interagimos com as pessoas.
mas ainda que seja indispensável, somos nós e o corpo. Se uma pessoa viva é levada para outro lugar, citando o nome dela, se diz que ela foi levada. Mas se alguém morre, a expressão muda completamente. Agora, num clima de tristeza, simplesmente é dito: o corpo dele foi levado. Então, ao nos referir ao corpo do Mashiach, devemos sempre lembrar que não se trata de uma casa sem vida, mas sim de um corpo vivo com todos os membros funcionando. E quando atuamos na posição de corpo vivo, nós sustentamos esta verdade, porque a verdade não pode ser apenas letras escritas no papel, e sim algo que ganha vida enquanto testemunhamos e interagimos com as pessoas. Se a coluna da mentira é sustentada todos os dias por pessoas que fazem o intento de Satanás ganhar praticidade nas rodinhas de zombaria, muito mais deve ser feito e maior deve ser o testemunho dos servos de Ial, o Criador de toda a terra. Amados, se tem uma coisa que os religiosos nunca vão entender, é que pessoas livres do controle de homens continuam amando a Ial e servindo ao rei Yahushua Mashiach. Mas esta é a única maneira de sustentar a verdade. Meu amado, minha amada, fica na Shalom de Yahushua. Até breve.